Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei em que momento a gente vai estar vendo esse devocional, posso assim dizer. São 3h20, o propósito das 3 horas da manhã, e agradecer a Deus. Esse é o intuito de qualquer coisa que a gente faz, simplesmente poder louvar. Louvar a Deus da madrugada tem sido muito bom, muito importante na minha vida. Então estou compartilhando esse momento aí para dizer que você não está sozinho na oração, né? Estamos aí firme e forte. A leitura de hoje, a primeira sabedoria da vida, origem impenetrável da sabedoria. Toda a sabedoria vem de Deus, ela sempre esteve com Ele, ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar o grão de areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina, anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus no céu é a fonte da sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada a relevada ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade dos seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, infinitamente temível, Deus dominador, sentado ao seu trono. Foi Ele quem criou o Espírito Santo, quem a viu numerada da medida. Ele a expergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu, e deu àquele que a ama, que a amava. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, venho a Ti, Pai, nesse momento de oração, para dizer o quanto sou grato, Senhor Jesus, por esse momento da minha vida, Pai, por tudo que tenho passado, Senhor Jesus. Dizer-te, Pai, muito obrigado pelo dom da vida, pela minha existência, Senhor Jesus. Tão grande és Tu, Senhor, Tua força, Tua bondade. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da inteligência, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Sua sabedoria, Pai. Derrama, Senhor Jesus, com Teu Santo Espírito, Pai. Pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, dai-nos força, Senhor Jesus. Dai-nos força nesse momento, Pai, para viver com sinceridade conosco mesmo, Pai, para buscar a sobriedade das coisas, Senhor Jesus, para olhar com direção, Senhor Jesus, segundo o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, tudo aquilo que possa ser nos dado, Senhor Jesus, todos os momentos em que vivemos, Senhor Jesus, todas as situações que nos encontramos, Senhor Jesus. Não tem sido fácil, Senhor Jesus, buscar a Ti, Pai, mas me coloco, Senhor Jesus, à Tua disposição, Senhor Jesus, para que seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus. Teu reino, poder e a glória, agora e para sempre, Senhor Jesus. E nem a madrugada vai nos calar, Pai. Iremos despertar sim, Pai. Iremos despertar todos os dias, Pai, para bendizer o Teu santo nome, para proclamar as Suas obras, Senhor Jesus. Pois Teu reino, poder e a glória, Senhor Jesus. Nada nem ninguém, Senhor Jesus, é maior que Ti, Senhor Jesus. Só Tu tem caminhos de verdade, só Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus. Ninguém chega ao Pai senão a Ti, Senhor Jesus, senão por Ti, Senhor Jesus. Em Teus pés, Senhor Jesus, em Tuas mãos, Pai, que coloco minha vida, Senhor Jesus, coloca a vida de cada um dos meus, Senhor Jesus. É por Ti, Senhor Jesus, em Ti, Senhor Jesus. Louvado seja Teu santo nome, Senhor Jesus. Bendito seja Teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelas maravilhas que tem colocado em nossos caminhos, Senhor Jesus.
pelo dom da vida, Senhor Jesus, pelo ar que eu respiro, Senhor Jesus, pela misericórdia que tem derramado, Senhor Jesus, pelos livramentos, Senhor Jesus, que tem concedido às minhas pessoas, Pai, aos meus pais, à minha família, Senhor Jesus, aos teus filhos, Senhor Jesus. Tu sabe o nosso tempo na terra, Senhor Jesus, que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de provar os frutos que plantamos, Senhor Jesus. Então vem, Pai, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos fazer a boa colheita, a boa semeadura, Pai, para que os nossos frutos, Senhor Jesus, sejam abençoados, Senhor Jesus, e que deem frutos 1 por 1000, 1 por 1 milhão, Senhor Jesus. Senhor, olha as nossas sementes, Senhor Jesus. Manda o teu Santo Espírito, Senhor Jesus, para que possamos plantar, Senhor Jesus, coisas boas, Senhor Jesus. E dai-nos força, Senhor Jesus, inteligência para a nossa colheita, Senhor Jesus. Saber entender o tempo, Pai. Saber respeitar, Senhor Jesus. Saber compreender, Senhor Jesus. Saber entender, Senhor Jesus. Pai, manda o teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Assim saberemos o que é o joio e o que é o trigo, Senhor Jesus. Para que não nos confundamos, Senhor Jesus, com as coisas do mundo, Senhor Jesus. Ao contrário, Pai, mas que sejamos, Pai, tão esperto, tão astuto, tão inteligente quanto, Senhor Jesus, mas mediante a Tua palavra, Senhor Jesus, a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, Pai. Pois a Ti existe sabedoria, em Ti existe inteligência, em Ti existe conhecimento, Senhor Jesus. Dê-nos os Teus princípios, Pai. Senhor Jesus, fortalece em nós homens de princípios, Senhor Jesus. Fortalece em nós, Senhor Jesus, mulheres de princípios, Senhor Jesus, para que não nos perdemos, Senhor Jesus, para que quando a gente possa ficar distante, Senhor Jesus, os Teus princípios possam nortear os nossos caminhos, Pai, e assim fazer com que voltamos a Tua palavra, Senhor Jesus. Não nos tira, Senhor Jesus, a Tua presença, Senhor Jesus. Tende misericórdia de nós, Pai, Tu que és o Criador da inteligência, Tu que és o único que tem sabedoria infinita, Pai. Louvado esteja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Venha a nós, Senhor Jesus, o Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor Jesus, contemplar, Pai, em adoração, Senhor Jesus, Te adorar, Pai, bendizer-Te, Senhor Jesus, louvar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Só Tu és digno, Senhor Jesus, só Tu és digno de louvor, Senhor Jesus. Só Tu tem palavras de vida e de vida eterna, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus, por tudo, Pai. Santificado seja o Teu santo nome por cada necessidade, Senhor Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus, para cada momento que encontramos na nossa vida, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que temos, Senhor Jesus. Obrigado por aquilo que vamos conquistar, Senhor Jesus. Obrigado por aquilo que saiu das nossas vidas, Senhor Jesus, foi embora das nossas mãos, Senhor Jesus. Saiu das nossas casas. Obrigado, Senhor Jesus, pela casa que eu tenho. Obrigado pela casa que me foi tirada, Senhor Jesus. O Senhor Deus, o Senhor tirou. E está tudo certo, Pai. Pois Teu é o reino, o poder, a glória, agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Permanece comigo, Pai, aquilo que for para me deixar mais próximo de Ti, Senhor Jesus. Tira de mim, Senhor Jesus, aquilo que não for, Senhor Jesus. Pai, que eu possa viver, Pai, mediante, Senhor Jesus, a Tua vontade, o Teu desejo, Pai. Mas que eu possa aprender aqui buscando a Ti, Senhor Jesus. Fazendo da minha necessidade, Senhor Jesus, um momento de aprender, de acolher, de estar junto a Ti, Senhor Jesus. Sabe, Senhor Jesus, às vezes as coisas mais complicadas da minha vida, Senhor Jesus, tente me afastar, que seja ao contrário, Senhor Jesus. Que eu aprenda, Senhor Jesus, a buscar a Tua presença, a Tua face, Senhor Jesus, a contemplar o Seu rosto, Senhor Jesus, e entender que mesmo nas minhas dificuldades, Tu estás comigo, Pai. Tu se faz presente, Senhor Jesus. É nessa fé, Pai. É nessa fé que eu Te agradeço, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da vossa consolação. Cristo e Senhor nosso, Pai. Senhor Jesus, não é sobre religião, não é sobre certo ou errado, Senhor Jesus, pois o Senhor é o único que não julga, Pai. Que o julgamento do homem não se faça presente, Pai, mas sim a união, Pai. A união de quem quer orar, Senhor Jesus, de quem reconhece que nada é sem a Tua presença, Senhor Jesus. Sem o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, nada sou, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado.